E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Zanak. Depois que o relatório, do retorno de sua irmã mais nova, chegou até ele, o segundo príncipe, Zanat Valion Igana Haile Vaiself, partiu de seus aposentos, para recebê-la em casa. A localização, de seu irmão mais velho, Bárbaro Andrean Eld Haile Vaiself, ainda era desconhecida. Dado que um longo tempo tinha passado, suas chances de sobrevivência eram consideradas extremamente pequenas. Sendo esse o caso, Zanak era efetivamente o herdeiro do trono. Assim, o modo pelo qual ele foi receber sua irmã mais nova foi totalmente inadequado. Mesmo sendo irmãos, havia uma clara distinção em suas respectivas posições. A razão pela qual ele escolheu ir, pessoalmente, foi para saber se ela tinha uma proposta que ele queria discutir. Zanak pode não estar totalmente disposto a fazer, mas ele perdeu seu confidente mais próximo, ele não tinha mais ninguém a quem recorrer. Logo, sua irmã mais nova apareceu diante dele. Klim, vestido com sua armadura branca pura, estava por perto. Onde quer que Renner fosse, Klim frequentemente a seguia. Isso também não era nada fora do comum. A criança indigente que Renner tinha escolhido nas ruas, Klim. No passado, ele achava que ela devia ter ficado obcecada, e o pegou de um momento de descuido. No entanto, depois que ele começou a entender a personalidade estranha de Renner e seu incomparável intelecto, Zanak começou a pensar que ela poderia ter uma razão para fazê-lo. E então, depois que Jaldabaoth atacou a capital real, e o rei feiticeiro fez seu grande massacre, ele lentamente começou a entender o significado por trás de suas ações. Havia poucos guerreiros nesta cidade que eram mais fortes que Klim. Mesmo entre os homens do bando guerreiro, escolhidos a dedo por Gazef, podia-se contar o número de pessoas que eram mais fortes que Klim em uma mão. Além disso, havia o homem chamado Brain Glaus, que tinha vindo com Klim, e ainda havia a amizade íntima com Lachios, a líder do grupo de aventureiras Adamantaito, chamada Blue Rose. Não havia dúvida de que sua irmã mais nova agora possuía grande parte do poder físico da capital real. Zanak se perguntou, ela não estava conspirando para derrubá-lo com força militar. Zanak estava certo em suspeitar dela. Mesmo que Renner não fosse alguém que recorresse tão facilmente a essas medidas, ainda assim, era preciso tomar precauções. Portanto, Zanak começou a construir secretamente laços com aventureiros Orichalcyon e Mithril. Zanak agradeceu, em voz baixa, ao irmão mais velho. A razão pela qual ele poderia trabalhar tanto nesses assuntos era porque seu irmão havia desaparecido e praticamente o presenteado com o trono. Outra grande razão era porque o salário de seu irmão agora ia para ele. Dito isto, o fato de que o cadáver do príncipe herdeiro, Bárbaro, ainda não havia sido encontrado, deixou uma sugestão de desconforto em seu coração. Seria muito problemático se ele tivesse sido preso pelo rei feiticeiro, ou estivesse escondido em algum vilarejo, enquanto se recuperava de suas feridas. Zanak falou, realmente. Ele vai me dar problemas, até o fim. Zanak murmurou, baixinho o suficiente para que os membros de sua comitiva não pudessem ouvir. Ele teve que evitar agitar os nobres antes de consolidar sua posição. Atualmente, o apoio de Zanak ainda não é algo concreto. O Marquês Raven, que havia se juntado a ele para revitalizar o reino, havia jogado tudo nas mãos de Zanak e voltou para suas próprias terras. Era de se esperar, já que ele havia perdido muitas pessoas de seu domínio, mas naquela época havia um ar ao seu redor que parecia dizer que ele nunca mais voltaria. Parte da razão para isso deve ter sido a morte de sua antiga equipe de aventureiros, Orichalcyon, e a de seu camponês, que se tornou estrategista, um homem que Raven considerava um tesouro. Zanak sentiu uma ligeira dor nas suas entranhas. Zanak se perguntou, discutir assuntos com sua irmã mais nova acalmaria essa dor. Ele estava agonizando sobre um certo problema nas últimas semanas. Isso seria. Ele deveria oferecer uma homenagem ao rei feiticeiro. Se ele fizesse isso, deveria enviá-los em nome de celebrar a fundação de sua nação. Ou deveria fazê-lo por outro motivo. A julgar pelas circunstâncias atuais, não enviar o presente seria a escolha certa.
Porque alguém enviaria um presente para alguém que tivesse tomado o próprio território e fundado uma nação. Os países vizinhos certamente tomariam isso como uma marca de vassalagem. Dito isto, era crucial permanecer, em termos de igualdade, com o reino feiticeiro. Embora a força de luta do reino feiticeiro permanecesse desconhecida, o fato de o rei feiticeiro poder destruir uma nação sozinho já era de conhecimento geral. Não importa o que tivesse que fazer, ele deve evitar a possibilidade de que os olhos daquele homem cobrissem o reino novamente. Por causa disso, ele deve enviar um presente. Zanak achava que não poderia evitar isso, mesmo que outras nações acreditassem que fosse um sinal de fidelidade. Não importava o que tivesse que fazer, ele queria comprar o máximo de tempo possível. No entanto, os nobres nunca aceitariam isso. Esta foi a parte problemática. O poder do rei feiticeiro ficou amplamente conhecido. Dito isto, não havia como aceitar uma atitude de submissão do futuro governante do reino, mesmo diante dessa força. Os nobres sofreram tremendas perdas, então procuravam bodes expiatórios para desabafar sua frustração. Devido à perda de seu confidente, Gazef Stronov, o atual rei, Ramposa III, foi tomado pela dor e pelo desespero, e caiu em um estado de extrema angústia mental. Até certo ponto, ver o rei, neste estado triste, tinha aplacado a ira dos nobres, mas o ódio deles, em relação ao rei quebrado, e talvez a toda a família real, não desapareceria tão facilmente. Se esse sujeito estivesse por perto, ele provavelmente conseguiria algo bom. Se possível, ele gostaria de ter chegado a uma conclusão. No entanto, o tempo estava apertado, e ele precisava de um plano de ação, em breve. Zanak permaneceu no lugar, enquanto batia as botas ruidosamente. Renner reagiu ao som, e se virou para olhá-lo. Então, ela mudou de direção, e se dirigiu para Zanak. Dessa forma, a dignidade de Zanak, como uma das mais altas posições, permaneceria intacta. Logo, sua irmã mais nova estava diante dele, mas Zanak não falou primeiro. Momentos como este eram muito delicados. Ele teve que deixar mais pessoas entenderem quem exatamente estava no topo aqui. Renner falou, eu voltei, Oni-sama. Zanak falou, bem-vinda de volta, minha irmã. Diante da saudação respeitosa de Renner, Zanak respondeu, com igual generosidade. Ele viu Klimb saudando pelo canto do olho, mas não havia necessidade de devolver a saudação de um mero soldado. Zanak falou, vamos caminhar juntos. Renner falou, seria um grande prazer, Oni-sama. Zanak e Renner foram juntos, lado a lado. Ele ergueu o queixo, indicando que seu séquito deveria manter distância. Se ele tivesse olhado, ele teria visto Renner apontando para Klim, que ele tinha permissão para ficar mais longe também. Renner falou, falando nisso, Oni-sama, você parece bastante preocupado. O que aconteceu? Renner sorriu quando gentilmente fez sua pergunta. Será que o reino feiticeiro enviou um emissário? Zanak podia distintamente ouvir seu coração bater em seu peito. Ele tinha estado muito focado em que ação tomar de sua parte, e tinha ignorado completamente o fato de que eles poderiam tentar iniciar contato com ele. Em outras palavras, Renner achava que já era hora do outro lado agir. Zanak fez uma anotação mental disso, e balançou a cabeça. Zanak falou, não é bem assim. Renner falou, isso quer dizer que você veio até aqui para me ver por algum outro motivo. Zanak falou, eu estava ponderando sobre o problema do tributo. Renner falou, eu acho que uma vez que o emissário deles chegar, seria melhor você oferecer o dobro do que você está imaginando, Oni-sama. Metade disso é um sinal de agradecimento por terem vindo até aqui, enquanto a outra metade. Bem, não preciso dizer o óbvio, certo? Zanak não disse nada, mas revisou cuidadosamente a proposta de Renner. De fato, seria uma jogada muito boa. Certamente, nenhum dos nobres se oporia a apresentar um presente a um convidado que tivesse chegado à sua casa, mesmo que houvesse segundas intenções para fazê-lo. O fato de Renner ter resolvido instantaneamente um problema que o incomodava há muito tempo causou medo no coração de Zanak, como de costume. Além disso, contanto que Renner possuísse seus poderosos subordinados, até mesmo o assassinato não seria efetivo. Sendo esse o caso, sua única opção era tentar satisfazê-la. Zanak falou, quando eu me tornar o rei, eu lhe concederei uma terra na fronteira. Você vai para lá. Renner falou, compreendo.
eu devo obedecer todas as ordens que você me der, Oni-sama. Zanak falou, depois que eu te enviar para fora, eu não vou convocá-la para a capital real novamente. Pode limitar um pouco a sua liberdade, mas vou escolher um domínio que garanta que você não sofra com dificuldades. Você deveria passar o resto da sua vida lá. Renner falou, entendo. Meus mais profundos agradecimentos. Com toda a probabilidade, Renner já entendia o que ele estava querendo, mas ele tinha que realmente vocalizá-lo, a fim de deixá-la entender a gentileza que ele estava mostrando a ela. Zanak falou, você pode pegar qualquer um dos órfãos para serem seus filhos. A esse respeito, você pode fazer o que quiser. Renner falou, muito obrigada, Oni-sama. O fato dela responder sem demora era prova de que Renner já sabia o que Zanak diria. Zanak não conseguia entender por que Renner amava Clean, o plebeu. Sua aparência era muito simples, e ele não era particularmente especial. Ele não parecia combinar com sua irmã mais nova. Zanak pensou, pensando nisso, eu ouvi sobre o fetiche dela, naquela época. Uma vez que ele recordou aquela lembrança vergonhosa de sua irmãzinha, Zanak começou a sentir um pouco de pena de Clean. Renner falou, então, espero ansiosamente pelo dia em que você se tornará rei, Oni-sama. Depois de sua coroação, ficaria feliz se você pensasse em mim de vez em quando, enquanto eu morar em uma fazenda. Zanak falou, eu farei, minha querida irmã. No entanto, seria melhor se eu pudesse procurá-la para uma discussão, de vez em quando. Zanak voltou seu olhar para o soldado que estava correndo para eles. Esse homem era um dos membros sobreviventes do bando guerreiro de Gazef. Ele havia lutado para proteger o rei naquele campo de batalha. Agora que o capitão guerreiro tinha ido embora, ele tinha uma boa posição e a confiança do rei. Aliás, os dois subordinados de Renner desfrutaram da mesma confiança. A imagem mental da estrutura murcha do pai apareceu diante de seus olhos. O soldado falou, meu príncipe, sua majestade deseja a sua presença. No instante em que terminou, virou-se para olhar Renner. Ele pede a sua presença também, princesa. Zanak falou, o que aconteceu? O soldado falou, acabamos de receber o relatório informando que o rei feiticeiro enviará um grupo diplomático em breve. Zanak olhou para Renner, mas ainda conseguiu responder ao homem. Compreendo. Notifique-o de que chegaremos em breve. Minha irmã, eu prosseguirei primeiro. Por favor, prossiga com toda a pressa quando estiver pronta. Renner falou, eu entendo, Oni-sama. Dado que ela esteve no orfanato até recentemente, as roupas que Renner estava usando eram simples e desgastadas. Aparecer assim, diante dos nobres, só iria envergonhar-se. Com isso, Zanak se afastou, com uma expressão severa no rosto. Zanak bufou e falou, as coisas sendo como são, essa proposta não será mais atraente. É tarde demais, afinal de contas. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.